E saiu a primeira convocação de Bernardinho desde que o multicampeão voltou ao comando da seleção masculina de vôlei. E é claro que isso tem a ver com os Jogos Olímpicos de Paris, já é uma lista que dá alguns indícios do que o Bernardinho pensa para os Jogos Olímpicos, e isso é tema aqui do Panorama Olímpico. Um abraço para você que nos acompanha e acompanha o quadro da Itatiaia, que dá todas as informações sobre os atletas brasileiros, delegação brasileira, os times nacionais, pensando já nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, nessa segunda-feira, saiu a primeira convocação desde que Bernardinho voltou ao comando da seleção brasileira. E o primeiro ponto importante é a gente explicar o que é essa lista. Essa lista é pensando nos treinamentos para a Liga das Nações, que começa no dia 21 de maio e será a última competição antes de Paris, ou seja, o último teste, a última oportunidade que os treinadores terão para fazer testes e para preparar os times para o grande objetivo do ano, que são os Jogos Olímpicos de Paris. E nessa lista, é bom a gente destacar, estão apenas os jogadores que foram eliminados daqui da Superliga. Então, aqueles que seriam convocados ainda estão nas semifinais, são 4 equipes ainda em disputa, e aqueles também que estão fora do Brasil no finalzinho da temporada europeia, com as decisões, também não foram convocados nessa primeira lista e estarão, claro, os que o Bernardinho queira convocar, na lista que ainda sairá na próxima semana, já que a apresentação será no dia 22 de abril, lá em Saquarema, no centro da CBV, no Rio de Janeiro. Então, primeiro fazendo a explicação do que é essa lista. E o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui no Panorama Olímpico é uma polêmica. O Douglas Souza, todo mundo sabe, os fãs de vôlei já sabem que ele está aposentado da seleção por decisão própria desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, só que quando o Bernardinho assumiu de novo o comando da seleção brasileira, houve uma expectativa de que o Douglas poderia mudar essa ideia e voltar a defender a seleção. O Douglas, que é um ponteiro fundamental, tem passe, vira bola, e seria muito importante para a seleção se o Douglas voltasse. Ele, em algumas entrevistas, chegou a deixar em aberto se aceitaria ou não, então criou uma expectativa. E nessa segunda-feira, quando saiu a lista, estava lá o nome de Douglas na primeira lista do Bernardinho e causou um alvoroço nas redes sociais. Os fãs do Douglas, a seleção brasileira, os torcedores ficaram empolgados, porque é um ponteiro de extrema qualidade, inquestionável, e ele está de volta à seleção brasileira. Seria uma ótima notícia, então trouxe uma comoção nas redes sociais, principalmente entre os fãs de vôlei. Só que não durou nem uma hora essa felicidade, porque o Douglas foi às redes sociais também e disse que, apesar do nome dele estar na convocação, ele já havia comunicado à CBV de que não aceitaria essa convocação, que segue com a ideia de não defender mais a seleção. O Douglas alega uma série de motivos para isso, inclusive descanso, saúde mental, e que não voltaria mesmo assim, mesmo com o nome convocado. O que gerou um estranhamento, porque a CBV, que já havia sido comunicado por Douglas, segundo o jogador, que ele não aceitaria essa convocação, por que colocar o nome dele lá para criar uma expectativa, para talvez tentar pressionar o Douglas? Será que essa é a ideia? A gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas o fato é que ficou estranho. O nome do Douglas aparece, sendo que ele já havia avisado à CBV que não aceitaria essa convocação. Então, o primeiro ponto dessa primeira lista do Bernardinho é essa escolha do Bernardo, da CBV, de por que colocar o Douglas, e essa recusa do Douglas, que já era pública, mas que havia uma expectativa de mudança, o que não aconteceu. Ou seja, o Bernardinho vai ter que buscar outros ponteiros para integrar o grupo pensando nos Jogos Olímpicos de Paris. O Douglas à parte, vamos também aos outros nomes que foram convocados por Bernardinho. Vamos passar aqui primeiro a lista dos atletas e comentar um pouquinho o que isso significa para Paris e também pensando já nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, daqui para frente, o que o Bernardinho pensa, o que essa lista dá de dicas para a gente do que o Bernardinho pensa. Vamos lá então aos nomes dessa convocação. Vamos começar a lista aqui dos convocados por Matheus Brasília, o levantador que é conhecido por bloquear bem, saca bem também, fez a última temporada pelo São José e vai defender o Sada Cruzeiro na próxima temporada. Matheus Brasília corre por fora, pensando numa vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, já que Cachopa e Bruninho, na Europa, são dois atletas que saem na frente, são dois atletas que hoje seriam os grandes favoritos para ocupar as duas vagas, pensando lá em Paris. A gente já lembrando mais uma vez que ainda tem a Liga das Nações, testes ainda vão ser feitos, mas a gente aqui já está dando uma pensada lá na frente. Lá em Paris, que é o grande compromisso do ano. Então, depois de Matheus Brasília, vem o oposto Felipe Roque. Esse tem mais chances de ir para Paris. Neste momento, o Darlan, que está voando na Superliga, talvez seja o nome que ali na lista do Bernardinho esteja garantido. O Alan, que é irmão do Darlan,
também é outro bom nome, o Abuba tá voltando para a Superliga, mas o Felipe Roque tem uma característica diferente, é um posto maior, bloqueia melhor, então pode sim estar na lista do Bernardinho, vai ser muito testado nessa Liga das Nações e deve receber oportunidades do treinador da seleção brasileira. E aí agora chegam dois ponteiros muito jovens, falando da posição que o Douglas não aceitou, dois ponteiros do Minas, da base do Minas, o Arthur Bento e o Paulo. Os dois são considerados promessas, o Paulo de muita força, era oposto, virou ponteiro, o Arthur Bento passa bem, é técnico, mas é difícil pensar nos dois concorrendo seriamente a uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Já deve ser um trabalho do Bernardinho, que também é coordenador de seleções, ele tem a obrigação também de formar atletas, pensar lá para frente. O Arthur Bento e o Paulo Vinícius do Minas devem ser pensados para frente, devem ganhar oportunidades, mas não pensando na lista final de Paris, a não ser que tenha um desempenho muito bom. Outro ponteiro, nesse caso, é o Daniel Muniz, ponteiro de Suzano, já um pouquinho mais velho, mas também demonstra talento, mas corre por fora buscando uma vaga em Paris. E aí vamos chegar aos centrais, que é uma posição que a gente tem dificuldade de pensar quais vão ser os escolhidos nesta primeira lista. Quem estão são o Judson, ponteiro do Suzano, que participou da campanha do pré-olímpico ainda com o Renan Dalzotto, foi muito bem, um central que é bloqueador. O Otávio, também do Sada Cruzeiro, também briga por Paris. Lucão, do Sada Cruzeiro, é homem de confiança do Bernardinho, não vive a melhor fase da carreira, tem problemas físicos, mas é homem de confiança do Bernardinho, campeão olímpico na Rio 16, e dá para apostar que larga na frente aí pensando lá em Paris. Isaac, também do Minas, está nessa lista, nessa primeira de Bernardinho, e é um cara também que já trabalhou muito com o Bernardo, é um cara de qualidade questionável, mas viveu problemas físicos muito grandes e por isso se afastou da seleção brasileira. Está retomando o ritmo no Minas e pode ganhar confiança, um central que vira bola e vai ser testado por Bernardinho. E aí chegamos aos dois líberos, Mike do Minas e Alê do Sada Cruzeiro. Os dois brigam por uma vaga, Mike um pouquinho na frente. O Mike foi preterido por Thales na última convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Thales foi escolhido por Renan e o Thales joga fora, com certeza, certamente estará na próxima lista do Bernardinho para treinar em Saquarema, para integrar o grupo da Liga das Nações, onde os técnicos normalmente levam 2 ou até 3 líberos. O Mike deve estar, o Alê corre por fora e o Thales deve estar. Esses três brigam por uma vaga, pensando lá em Paris. Vai ser uma briga acirrada até os últimos momentos sobre qual desses três líberos estarão lá em Paris. A gente passou então pelos levantadores, o Cachopa e Bruninho hoje na frente, o Brasília presente nessa lista, os ponteiros. Muitos estão fora, Lucarelli, Leal, agora jogando na reta final do Superliga, Adriano, Honorato, são jogadores com convocações recentes para a seleção brasileira. Esses dois brigam por vaga em Paris, também devem estar nas próximas convocações. Então, essa briga por ponteiro, se o Léo e o Lucarelli estiverem bem, eles estão dentro, não há dúvidas disso. Agora, quem são os outros vai ser uma dor de cabeça aí para o Bernardinho pensar. Passamos também pelos opostos, Alan, Darlan, o Felipe Roque, que está presente nessa primeira lista também, os centrais, uma disputa acirrada, os líberos. Então, os principais nomes a gente está abordando aqui no Panorama Olímpico, e lá na frente a gente vai saber quais vão ser os escolhidos por Bernardinho durante a Liga das Nações, quem vai ter mais oportunidade, mas já pensando, claro, na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. A Liga das Nações, a famosa VNL, você acompanha tudo aqui no Itatiaia, vai começar a partir do dia 21 de maio, todas as informações aqui. O Brasil, que não foi bem nas últimas duas edições, caiu nas quartas de final, não pegou pódio em nenhuma delas, assim como também não pegou pódio lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, perdeu para a Argentina na disputa de terceiro e não ficava sem medalha desde Sydney 2000. Então, o papel do Bernardinho, o desafio dele nessa volta à seleção brasileira é fazer com que o Brasil volte a ser protagonista. O brasileiro se acostumou a ser sempre favorito no vôlei masculino, no vôlei feminino também, mas o tema desse assunto é o vôlei masculino. O brasileiro acostumou a ser favorito e não vencendo assim nas últimas competições, uma derrota histórica para a Argentina no Sul-Americano disputado no Recife, nunca o Brasil havia perdido, então a seleção vem tentando recuperar esse prestígio, foi muito bem no pré-olímpico, bateu a Itália. Então o Bernardinho, nessa primeira lista, convoca alguns nomes jovens, convoca alguns nomes que vão brigar por Paris, alguns experientes como o Lucão,
e já começa a preparar a equipe. E a gente vai acompanhar tudo aqui no Panorama Olímpico. Eu quero saber se você gostou da convocação do Bernardinho, quem que você acha que vai estar nas próximas, essa lista que vai conter os atletas de fora do Brasil, os que ainda estão na Superliga, quem que você quer ver e qual surpresa você acha que pode pintar lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Tudo isso a gente acompanha aqui na Itatiaia, aqui no Panorama Olímpico. O Brasil, vale lembrar, neste momento tem 187 vagas garantidas para Paris. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui na Itatiaia e tudo isso você vai ficar sabendo aqui na Itatiaia, aqui no Panorama Olímpico. Até a semana que vem com mais informações sobre o time Brasil.